Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Circunstância Geográfica. Hoje nós vamos iniciar aqui o programa Cotidiano Geopolítico. É um programa que vai ser feito diariamente no final das noites, para que a gente consiga fazer uma varredura, um giro do que foi que aconteceu de importante no dia de hoje, no que se refere à geopolítica mundial. Então vamos lá, notícia aqui do DW. O chefe da CIA foi para Moscou, de acordo com a imprensa americana. Então, diretor da CIA, John Ratcliffe, esteve em Moscou hoje, né? As informações foram divulgadas hoje à tarde pela imprensa americana. Inicialmente, o que se tinha eram dados do Flight Radar 24, que tinham identificado um, um avião militar americano, um C-17, um Boeing C-17, da Força Aérea dos Estados Unidos, se deslocando então dos Estados Unidos para a Rússia. Então, não foi uma viagem divulgada, né? As, os, os, os órgãos de imprensa entraram em contato com contatos na CIA, mas não tiveram a confirmação desse encontro. A Rússia, né, o Kremlin, ainda disse que não estava sabendo de nada, que não foi avisado de nada, né? Talvez como uma visita surpresa. E a gente teve então essa informação de que o diretor da CIA esteve lá nos Estados Unidos hoje, né? Parou inicialmente na Letônia e depois seguiu para Moscou. A questão que fica é o que ele foi fazer lá, né? Então, inicialmente se imagina que seja para tentar dar um fim na guerra da Ucrânia. Não é fácil, os Estados Unidos já vem tendo dificuldade nessas negociações, né? Tá tendo certos impasses. Também se imagina que pode ter relação com uma eventual troca de presos políticos, né? Tanto presos americanos na Rússia quanto presos russos nos Estados Unidos. Então isso já é um movimento que vem sendo feito há algum tempo pela CIA. Em 2005 a gente teve a troca da detenta, né, a bailarina Ksenia Karelina, então cidadã com nacionalidade tanto americana quanto russa, foi libertada por Moscou em troca de Artur Petrov, tá? E também em 2024 teve o repórter do Wall Street Journal também sendo trocado numa dessas trocas de prisioneiro. Outra coisa que ainda se fala que pode ser o alvo dessa conversa tem relação com a inteligência da CIA, a inteligência dos Estados Unidos, identificando que a Rússia pretende começar a testar a OTAN nos próximos anos. Tá? Então a gente vai acompanhar essas notícias nos próximos dias e qualquer coisa a gente traz novidades aqui. A segunda notícia do dia, ela é importante porque ela é a geopolítica dos recursos minerais. Então os Estados Unidos hoje eles completaram com mais 250 milhões de dólares, então já tinham empenhado 500 milhões de dólares, colocaram hoje, anunciaram que vão empenhar mais 250 milhões para finalizar a compra da mina Serra Verde, né? Então, uma mina que fica no Brasil. Então, o governo dos Estados Unidos já tinha inicialmente se comprometido com 500 milhões de dólares e depois, para que o negócio por fim desse certo, para que a aquisição pela empresa americana USA Rare Earth, né, terras raras, para que a aquisição realmente saísse do papel, os Estados Unidos tiveram então que alocar mais 250 milhões de dólares. Então a empresa ela já vem trabalhando há algum tempo nisso, nas negociações. Eles adquiriram a produção da fase 1 desses materiais, né? Com essa aquisição, a empresa passa a controlar a mina Pelaema, em Goiás, no estado de Goiás, e se torna então a única mina de terras raras em argila iônica em produção comercial fora da Ásia, né? Os Estados Unidos já vêm há bastante tempo querendo diminuir a sua dependência de minerais críticos vindos da China. Eles querem cada vez mais ter essa autonomia, porque isso também é uma autonomia geopolítica. Essa parceria feita com o Brasil ela também envolve Reino Unido.
Então, o objetivo é realmente fazer uma cadeia completa de valor da produção das terras raras, da mina até o imã e além, né? Essa é a frase que eles colocaram. Então, uma cadeia completa. Trata-se da única mina fora do continente asiático que tem condições de produzir comercialmente os 4 elementos de terras raras magnéticos, os principais permitindo a formação de uma cadeia integrada desde a extração até a fabricação de imãs. Tá? Então também a gente vai acompanhando esse movimento estratégico. Outra notícia importante no mundo geopolítico hoje, o presidente Donald Trump enviou ao Congresso uma proposta de acordo nuclear com a Arábia Saudita que duraria por 30 anos, mas ele impôs uma condição bastante delicada. Então, o que acontece? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou ao Congresso um acordo de cooperação nuclear civil com a Arábia Saudita. No entanto, esse acordo só deve acontecer se a Arábia Saudita aderir aos Acordos de Abraão. O que são os Acordos de Abraão? Então, são algumas conversas, alguns tratados que buscaram normalizar as relações entre Israel e os demais países da região. A Arábia Saudita ela nunca aderiu a esses acordos. Ela sempre teve uma postura mais não amigável com Israel, né? Então, esse acordo, se for aprovado, ele permite que a Arábia Saudita desenvolva um programa de energia nuclear civil e que faça o enriquecimento do urânio de acordo com a intenção da Arábia Saudita e dos Estados Unidos para fins pacíficos. No entanto, o, a proposta de acordo, ela deixa de fora 2 itens que os críticos entendem que deveriam estar ali, o pessoal que avaliou a proposta. Então, o que deveria estar ali? O novo pacto ele não inclui 2 salvaguardas consideradas essenciais por especialistas. Então, quais são elas? Uma cláusula conhecida como padrão ouro, pela qual o país abriria mão de enriquecer urânio e de reprocessar combustível nuclear, de modo a evitar usos bélicos da substância. E nem o protocolo adicional da Agência Internacional de Energia Atômica, que amplia o poder da fiscalização dos inspetores internacionais. Então, o acordo não prevê uma fiscalização intensa da Agência Internacional de Energia Atômica. Para que seja aprovado, então o Congresso tem que analisar, né? A Arábia Saudita informa que quer o programa nuclear para reduzir a dependência dela em relação a combustíveis fósseis, né? Então, para basicamente utilizar a energia atômica nas atividades como a dessalinização da água e o uso do ar-condicionado. Tá? Uma coisa que tem sido bastante criticada é que a relação com o Irã ela pode ficar mais delicada, porque os Estados Unidos eles têm um argumento que o mundo não deve mais entrar numa guerra de armas nucleares, mas um dos principais inimigos do Irã, a Arábia Saudita, né, se prepare para ter um acordo de 30 anos com os Estados Unidos para desenvolver energia nuclear. Inicialmente falando em energia pacífica, mas a gente sabe que pode ter outros caminhos depois de assinado, tá? A próxima notícia do dia de hoje, o Reino Unido então ele fechou um acordo com a Ucrânia para ter acesso a dados de inteligência artificial do campo de batalha. Então a Ucrânia vai permitir que os Estados Unidos acessem um banco de dados gigantesco, né, reúne milhões de imagens do campo de batalha, para que o Reino Unido então consiga utilizar esses dados, essa inteligência artificial já treinada e também melhorar as suas, com o objetivo de proteger as suas próprias bases militares, tanto dentro do seu território quanto bases parceiras, né, em outros territórios. Então, esse conjunto de dados hoje ele é conhecido como Vingadores, né, tem esse apelido na Ucrânia, e é utilizado para treinar os drones autônomos ucranianos. O Reino Unido entende que é uma mina de ouro e que no futuro vai conseguir usar esses dados, esse treinamento, para proteger aeroportos, prisões, linhas ferroviárias e usinas de energia. Em troca, o Reino Unido então ele cede para a Ucrânia acesso ao conhecimento especializado de pesquisadores e universidades britânicas, né?
O Reino Unido ele já vem sendo um país que está apoiando a Ucrânia desde o começo da guerra, né? O Reino Unido é um dos principais aliados da Ucrânia, fornecendo apoio militar e financeiro ao longo dos 4 anos e meio da agressão da Rússia contra a Ucrânia, tá? Então também um assunto importantíssimo, aumentando a parceria estratégica. Outra questão delicada acontecendo no momento, né? Ah, os Estados Unidos eles dizem que não vão mais pela via militar, né? Não pretendem mais esmagar o Irã pela via militar, mas sim pela via econômica. Então eles pretendem sufocar economicamente o Irã. E aí, para isso, os Estados Unidos eles ameaçam todo o resto do mundo com sanções. Então eles definem quem é o inimigo novo, né? Como já fizeram isso com Venezuela, com Cuba, né? E, e dizem então que quem negociar com esse inimigo que eles declaram não pode mais negociar com os Estados Unidos. Mas agora tem um problema um pouco mais sério, né? Porque a China tinha muitas negociações com a Venezuela, muitas negociações com Cuba, por exemplo, mas não dependia desses dois países. Já do Irã, a China tem uma dependência muito forte. A China importa a maior parte do seu petróleo do Irã. E a China fez questão de dizer que o comércio com o Irã não deve ser alvo de interferências, né? A China afirmou que defenderá seus interesses e não deixará de negociar com o Irã após os Estados Unidos anunciarem uma nova leva de sanções contra o governo iraniano e ameaçarem países que não aderirem à asfixia econômica que Washington tenta impor a Teherã. A China diz então que a cooperação entre os dois países sempre aconteceu dentro do marco do direito internacional e não deve ser alvo de interferências ou perturbações, né? Então, basicamente, a China não está nem um pouco interessada em sufocar o Irã, né? E acha que não é esse o caminho e não vai dar bola para essas cobranças dos Estados Unidos, né? A China defende um cessar-fogo entre as duas partes e entende que essas ações que os Estados Unidos estão tomando não vai resolver a guerra. Então, vamos ver os próximos passos. Ainda levando em conta a questão do Irã, Trump afirmou hoje na sua rede social que as minas que estavam no Estreito de Hormuz foram removidas, né? Então ele afirmou hoje: acabo de ser informado pela Marinha dos Estados Unidos de que todas as minas foram removidas e ou detonadas nas águas internacionais do Estreito de Hormuz. O Irã foi notificado de que qualquer navio ou embarcação que lance novas minas será imediata e sistematicamente destruído. E também o presidente afirmou que vigora uma política de tolerância zero para o lançamento de minas, né? Então ele disse que a partir de agora a Força Espacial vai monitorar o Estreito de Hormuz e outras três instalações nucleares que eles já destruíram. Os Estados Unidos informam que já destruíram, mas que também vão monitorar muito de perto para que não sejam reconstruídas. Então, junto essas três notícias, né, de que os Estados Unidos não pretendem avançar por vias militares novamente, né, de forma tão intensa, que o Estreito de Hormuz foram retiradas as minas. E essa terceira notícia, os Estados Unidos planejam reenviar diplomatas a embaixadas no Oriente Médio, de acordo com o New York Times. Ela reforça isso, né? Os Estados Unidos, então, estão basicamente imaginando que a parte mais perigosa, a parte mais bélica, mais nervosa do conflito já se encerrou, né? Eles não pretendem mais fazer grandes ataques que gerem ameaças às suas instalações na região, né? A gente tem aqui, o governo está ameaçando agora com novas sanções e as embaixadas que devem restaurar o nível de funcionários incluem Israel, Líbano, Arábia Saudita, Catar, Jordânia, Omã, Iraque e Kuwait. Então, os Estados Unidos reduziram o pessoal não essencial nessas embaixadas desses países, tá? Então, mais um sinal de que não pretendem realmente investir em ataques militares pesados, né? Vão tentar de outra forma agora sufocar o Irã. E por fim, uma notícia importante hoje: China e Índia, né, se reuniram
e talvez observando o que está acontecendo aí no mundo, né, conflitos e mais conflitos, resolveram hoje entrar em um acordo para avançar nas negociações sobre a disputa fronteiriça que eles têm. Então, China e Índia, eles disputam uma região já há algum tempo, uma região ah, nos Himalaias, né? Então, desde 2020 a coisa se intensificou bastante. Teve um confronto militar que matou pelo menos 20 soldados indianos e 4 chineses e provocou uma crise bilateral que foi a mais grave em décadas, né? Depois de 2024 eles começaram a se entender de novo, por assim dizer, né? Talvez vendo esses outros conflitos aí no mundo, mas uma notícia bastante importante hoje que eles pretendem reforçar a sua questão ah, de parceria e tentar resolver de uma forma mais diplomática essa pequena, digamos, esse pequeno entrave na relação entre os dois países, né, porque eles consideram que tem outras questões muito mais favoráveis que podem ser mantidas. Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui agora o Cotidiano Geopolítico, programa aqui do canal Circunstância Geográfica, que eu vou trazer para vocês diariamente, né? E trazendo aí as principais notícias geopolíticas, né, com importância geopolítica que ocorreram no mundo no dia em questão, tá? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deixem comentários a respeito do que eu tratei aqui hoje, deixem suas opiniões a respeito do que aconteceu no mundo hoje, tá? O canal ainda está crescendo, convido vocês a se inscreverem e curtir o vídeo, compartilhar com quem gosta de geopolítica, tá bem? Um abraço e até o próximo vídeo.